Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Números, capítulo de número 14. Nós leremos os versos 20 ao verso de número 25. Números, capítulo de número 14, versículo de número 20 até o versículo de número 25. Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra específica. É uma palavra que Ele semeou no meu coração há alguns poucos dias e se encarregou também de regar essa palavra para que eu pudesse compartilhar com vocês. E a palavra de ordem que eu recebi do Espírito Santo foi: diga para elas que falta pouco, mas demanda tempo. Então você vai ser voz profética para essa pessoa que está do seu lado. Você vai me ajudar a pregar, porque eu não sou obrigada a nada sozinha, ok? E você vai dizer para ela assim: falta pouco. Fala com um jeitinho, pelo amor de Deus. Ela já está exasperada, está ansiosa, e você vem com essa euforia toda. Diga para ela com um jeitinho, diga para ela: falta só um pouco. Agora completa a frase para ela não achar que você é propaganda enganosa, sabe? E está enganando e iludindo ela. Diga para ela: mas demanda tempo. Isso. Por que parou? Mas parou por quê? Não, né? Números, capítulo de número 14, versículo 20 ao 25 diz assim: e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum deles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Diga comigo assim: volta. Que é isso, gente? Né? Eu sei que você está esperando um vai, mas Deus está falando com você nessa noite: volta. Então vamos repetir de novo, porque você precisa assimilar isso. Diga comigo: volta. Isso, feche os teus olhos agora. Deus, nós aquietamos toda a nossa ansiedade diante de Ti. E a quem mais nós iremos, se só Tu, e somente Tu, tens palavras de vida eterna. Amamos a Sua presença, amamos a Sua casa. Sabemos que a Tua palavra é bálsamo para as nossas almas. A Tua palavra é como espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, que discerne mentes e pensamentos, Senhor, intenções de coração. Faze que a Tua palavra cumpra, Senhor, o objetivo que lhe apraz nesta noite, e que seja como uma flecha que acerta o alvo. Usa, Senhor meu Deus, a boca desta Tua serva como voz profética, e dá resposta à sua noiva. Traz renovo ao Teu povo, Senhor. Sabemos, Senhor, que há nas regiões espirituais da maldade aquele que contende contra o Senhor, aquele que quer usurpar o Teu lugar, roubar a adoração que é Tua, que quer dispersar o Teu rebanho. Mas há poder no Teu sangue, há poder no Teu sangue
para destruir as obras do diabo. Por isso, ó Deus, eu te imploro que neste momento em que a tua voz estará ecoando neste ambiente espiritual, que este lugar seja cercado com a sua glória. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo, por isso fica no meio de nós. Tu és o centro de toda adoração e dá ordem aos teus anjos a respeito do teu povo. Deus, somos a tua ovelha, somos o teu rebanho e tu és o pastor deste aprisco. Por isso, guia-nos mansamente a águas tranquilas. Sacia nossa alma, refrigera nossa alma, sacia nossa fome. E sairemos daqui, Senhor, realizados em Ti, para continuarmos, prosseguirmos, perseverarmos contigo, até que se cumpram os dias de Cristo Jesus buscar a sua noiva. Fala conosco, eu te imploro, em nome de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu, Bianca Costa Alves, já experimentei aquela sensação bem ruim de chegar perto, tá próxima, quase lá, e quando você pensa que vai, volta. Quando você pensa que vai alcançar o seu objetivo, ele é frustrado. Quando você acha que é a sua vez, volta 3 casas. Quem mais aqui já experimentou dessa frustração? Ou só eu que senti isso? Sabe, quando você está perto de ser promovido, quando você está perto de ocupar um cargo, quando você está perto do casamento que você tanto desejou, quando você está perto daquele curso acadêmico, quando você está chegando perto, lá pertinho, que você pensa que vai acontecer, de repente, você se vê distante de viver aquilo que você projetou, aquilo que você estabeleceu como alvo, ou mesmo aquilo que Deus liberou como palavra, como destino profético sobre a sua vida. Muitos de nós já experimentamos essa frustração. E as frustrações, ela tem a tendência de nos colocar em uma condição, tanto espiritual, miserável, como também numa condição de desmotivação física, para continuarmos empenhando esforços no propósito em que as nossas vidas carregam. E nós vamos observar o texto dessa noite, de Números, capítulo de número 14, justamente porque nós estamos diante de um personagem que, quando estava às portas da terra da promessa, ele viu, ele tocou, ele comeu o fruto desta terra, ele viu que é verdade o que Deus falou acerca de Canaã, que emana leite e mel, que é terra boa para o plantio, que as casas são bem construídas. Ele viu que era um lugar ideal para o seu povo. Ele pisou na terra, ele estava pronto para possuir essa terra. Porém, não por causa dele, mas por causa de terceiros, Deus o colocou a 45 anos de distância de possuir a terra da promessa. Nós estamos falando de Caleb, nós estamos falando de Josué. E o livro de Números, capítulo de número 14, ele apresenta o povo de Deus às portas de Canaã. Haviam se passado 2 anos da libertação, cerca de 2 anos, desde que foram libertados da escravidão do Egito. Caminharam desde o Egito, pelo deserto, peregrinando, chegaram às portas de Canaã. Próximo a Canaã, Deus dá uma palavra de ordem a Moisés. Você deve conhecer essa história, se não conhece, vai ler a Bíblia. E aí, Deus fala para Moisés: Moisés, separa homens, 12 homens, homens íntegros, homens corajosos, envia-os à terra de Canaã para espiarem a terra, para sondar o ambiente. Esses homens vão até a terra por 40 dias, eles ficam entre os povos cananeus, amalequitas, observam que a terra é boa, que ela produz frutos em abundância, que a semente que é semeada nessa terra, ela cresce de forma abundante, a ponto de cachos de uva terem que ser carregados por mais de um homem. Eles observam que o lugar é o lugar ideal para se viver. Eles estão literalmente às portas,
vivenciaram todo o processo de peregrinação no deserto. Eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram maná descer do céu, eles viram codornizes vindo voando por meio de vento, eles viram água sair da rocha, eles viram Deus fazendo sombra para eles no deserto, para que o sol fastigante do deserto não os consumisse. Eles viram uma coluna de fogo sendo colocada no meio do deserto, para que não fossem congelados pelo frio da noite. Eles viram a glória de Deus chegar na tenda do encontro. Eles viram a face de Moisés resplandecer, depois de se posicionarem diante do Monte Horebe. Eles viram a voz de Deus ecoar como um trovão, quando Deus os chamou para perto dele, próximo ao monte. Eles viram tudo isso, viram o poder de Deus, testificaram de todas as coisas que Deus pode fazer. Mas quando viram os gigantes que haviam na terra de Canaã, se esqueceram que Deus tinha competência para colocá-los dentro daquela terra. Chegaram tão longe, mas na hora de possuir a promessa, escorregaram na banana. Esqueceram que o mesmo Deus que os conduziu até aquela altura, também era o Deus que daria a terra que havia lhes prometido. E quando retornam dessa expiação, dessa missão, eles vão prestar relatório a Moisés. Você conhece a história? E aí 10 desses homens, entre eles Josué e Caleb, eles vão desmotivar o povo, vão desanimar os hebreus, os israelitas, e vão dizer: a terra é até boa, só que tem gigantes lá, nós não vamos poder combater com eles. Os anaquins, os amalequitas são enormes, nós não temos condições de possuir aquela terra. O texto diz em Números, capítulo de número 13, que Caleb faz com que estes homens se silenciem, e ele tenta dar uma palavra de motivação aos espias e a todo o povo que estava diante daquela palavra de pessimismo. E ele vai dizer assim: vamos lá, gente, Deus nos trouxe até aqui, vamos possuir esta terra. Mas o povo, dando ouvido aos pessimistas, disseram: era melhor ter morrido no Egito. Agora chegamos até aqui para que os nossos filhos e as nossas mulheres virem carniça dentro de Canaã. E essa atitude do povo foi extremamente ofensiva. Desacreditar que Deus, o mesmo Deus que te trouxe até aqui, pode te levar até o céu, é ofensivo. Desacreditar que o mesmo Deus que abriu a porta para você entrar e ocupar aquele lugar na empresa, ou que te estabeleceu em um ministério, ou que te fez gerar filhos, ou que te constituiu em família, que Ele não tem capacidade de prover a manutenção dessa promessa na sua vida, é ofensivo. Isso acontece muitas vezes nos nossos dias, na nossa realidade, dentro do nosso contexto. Quantas vezes você não se tornou desacreditada acerca de uma realidade aonde tudo parece avesso àquilo que você esperava, almejava, se esquecendo de todas as outras coisas que Deus já antes houvera feito na sua vida? Ofendemos a Deus pela nossa incredulidade. Deus está ofendido. Deus está ofendido com Israel. E Deus vai liberar uma palavra para Moisés e vai dizer a Moisés: Moisés, sai de perto desse povo, que eu vou mandar um raio nessa gente. Vou exterminar todo mundo e vou fazer de você uma nova nação. Vou cancelar minha aliança com Abraão e vou firmar uma nova aliança com você. Moisés vai fazer uma súplica diante de Deus. Vai falar: Deus, o que o povo vai pensar? Que é isso? O Senhor trouxe eles até aqui. Os outros povos que testemunharam do seu poder vão achar que o Senhor não tem poder para colocá-los dentro da terra. Não faça isso, Senhor. Preserva o seu povo e chora, intercede, suplica e apresenta este povo diante de Deus. E Deus responde, justamente nesses versículos em que nós lemos, dizendo: Moisés, por causa da sua súplica, vou perdoar esse povo que me desobedece, que murmura, que me ofende. Porém, eles não vão possuir a promessa, por causa da incredulidade, desobediência, murmuração e obstinação de coração. Eles vão morrer no deserto. E os filhos que eles tanto têm medo de morrer, ou que acham que estão ameaçados por acharem que eu não posso cuidar deles, agora que estão às portas da promessa, serão eles que possuirão a terra da promessa. Foram 40 dias de expiação,
na terra de Canaã. Deus agora vai sujeitá-los ao deserto por 40 anos. Um dia para cada dia de pessimismo deles. Para cada dia de incredulidade deles, Deus vai sujeitá-los a 1 ano no deserto, a fim de que possam rever tudo aquilo que Deus pode fazer. Deus vai dar a eles uma nova oportunidade de conhecê-lo pelo seu poder. Vão vivenciar novamente a experiência da sede, a experiência da fome, a experiência do medo. Tudo por quê? Porque não aprenderam a lição que o deserto lhes ensinou em 2 anos. E guarde bem essa frase: lição que não é aprendida precisa ser repetida. Muitas vezes vivemos um círculo vicioso nas nossas vidas, porque não temos um coração ensinável, porque não desfrutamos do tempo em que Deus nos leva do deserto para falar ao nosso coração. Certa feita ele usou o profeta Oséias e disse assim: eu conduzirei o meu povo ao deserto e ali lhes falarei ao coração. O deserto não é lugar para te afastar da presença de Deus. O deserto é lugar para Deus se relacionar com as suas circunstâncias, para que você conheça o poder dele no meio da sua dor, para alimentar a sua fé, para alimentar o seu otimismo e gerar em você uma disposição única, que a vida na bonança, no meio da prosperidade não poderá gerar em você. Desfrute do deserto como uma oportunidade de se relacionar com Deus. Só que quando Deus vai se referir a Caleb e a Josué, Deus vai se referir de forma diferente. E ele vai dizer assim, versículo de número 24: porém, ou seja, ele está fazendo um adendo àquilo que ele acabou de falar. Porém, eu vou julgar, eu estou traduzindo com as minhas palavras a interpretação do texto. Eu vou julgar o comportamento de Caleb e de Josué de maneira diferente dos demais. Porém, Josué e Caleb, porque nele houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, por causa disso, eu o levarei, e a descendência dele possuirá a terra. Deus acabou de liberar uma palavra, sim ou não? Acabou de liberar uma palavra. Deus falou para ele, está falando através de Moisés para Caleb: eu vou sentenciar o povo no deserto por mais 40 anos, mas vou fazer algo diferente na vida de Caleb. Eu estou liberando uma promessa especial. O que eu tenho para o meu povo, como a Raquel disse, é coletivo, mas existe algo que é único, que é especial, que é direcionado, que alcança somente o indivíduo. Sabe por quê? Porque para Deus você não é mais um na multidão. Para Deus você é única. Para Deus você é única. Para Deus, eu vou repetir isso quantas vezes você precisar, para que você possa entender quem você é em Deus. Para Deus você é única. Para Deus você é única. Para Deus você é única. Ele nunca vai te olhar como se você fosse uma multidão de pessoas. Para Deus você é única. Aleluia. Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. E Deus vai liberar essa palavra sobre Caleb. E receber de Deus uma palavra é tão útil quanto receber uma provisão. Por quê? Muito simples a resposta. Porque uma provisão, se Deus hoje, eu estou precisando de R$1.094 na minha conta, por exemplo. Se hoje eu recebo uma provisão e Deus abastece o meu saldo negativo, eu recebi o recurso, eu vou me alegrar em Deus hoje. Mas eu tenho 3 meninas dentro de casa. Uma está casando, 2 estão na faculdade e a coisa está feia. Mentira, a coisa está linda. Está linda a coisa. Amanhã eu vou ter outras despesas. E provavelmente o recurso que supriu aquele débito vai ser utilizado para uma nova despesa hoje.
Mas se eu tiver de Deus uma palavra, eu tenho certeza que até o dia em que Ele completar aquilo que Ele determinou sobre a vida dela, a menina que tem que casar vai se casar do jeito que ela quer. A menina que está na faculdade vai se formar, porque o Deus que deu a palavra garante também o recurso e a manutenção para o cumprimento da sua palavra. Só que muitas vezes a nossa ansiedade nos impede de enxergar a presença de Deus no meio das nossas adversidades. As adversidades podem nos cegar, a ponto de nós nos tornarmos como Israel de Deus, que testemunhou do poder de Deus no Egito, do poder de Deus no deserto, mas negou que Deus fosse capaz de fazer por eles as portas da terra da promessa. E nessa noite, eu venho aqui da parte de Deus dizer para você, que para que você possa acessar outros níveis e outras áreas da sua vida, você vai precisar exercer também controle sobre a sua ansiedade. Nessa noite Deus vai nos dar ferramenta e nós vamos sair daqui poderosas em Deus, exercendo controle sobre toda a ansiedade, porque a ansiedade ofusca a sua visão, a ansiedade te impede de enxergar com clareza a ação de Deus, os mistérios que Deus somente revela para aqueles que descansam nele, para aqueles que lançam o seu pão sobre as águas, crendo que Deus em seu tempo vai fazer frutificar. Diga para a irmã que está do seu lado assim: exerça controle sobre a sua ansiedade. Minhas irmãs, Caleb precisou ser um cara extremamente controlado. Extremamente controlado. Imagina isso, Deus falou para ele: eu vou te dar para você e para sua herança, mas você vai ter que esperar. Deus dá uma palavra ao camarada e coloca ele 45 anos de distância dessa promessa. Por isso ele é o homem ideal, ainda que seja um culto de mulheres, ele é o personagem ideal nesta noite para nos ensinar a suportar o tempo de espera sem perecer no meio da nossa ansiedade, sem perecer no meio da ansiedade. Por isso nesta noite nós vamos exercer controle sobre toda a ansiedade. Prega para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: segura a tua onda. Segura a tua onda. Fala para ela: segura a ansiedade aí. Desacelera. Prega para ela, mulher. Diga para ela: desacelera. Diga para ela: põe o pé no freio. Põe o pé no freio para você não sair atropelando ninguém nessa vida, porque quem vive acelerado tem a tendência de sair acidentado no seu percurso. É isso, não queremos atropelar os outros. Mas Bianca, o que torna esse tempo de espera suportável? O que torna este tempo de espera suportável? Eu tenho apenas 3 palavras de afirmação para você que está vivendo justamente um ciclo de frustração, que sente que a sua vida não vai para frente, quando você pensa que vai, volta. Apenas 3 pontinhos, e se você gravar isso, você vai estar levando para sua casa ferramenta útil, para que nunca mais você seja dominada pelas ansiedades que impedem que você enxergue o que Deus tem para você, o que Deus fará por você, o que Deus já fez por você. Porque o que nós precisamos não é tão somente possuir as promessas de Deus, o que nós precisamos é crer que o Deus da promessa está conosco em todo o percurso. O que torna o longo período, o que não torna o longo período de espera uma tortura, primeira coisa, é quando nós temos otimismo. Versículo de número 24 diz que em Caleb havia um outro espírito. Traduzindo, havia uma disposição única, o que tornava ele um diferencial dentre os demais. O que tornava ele um diferencial dentre os demais é justamente o otimismo que ele tinha. Olha o otimismo de Caleb sendo revelado lá no capítulo de número 13, verso de número 30. Então Caleb fez o povo silenciar diante de Moisés e disse: vamos, gente, vamos subir, vamos possuir, pois com certeza prevaleceremos.
Otimismo. Ele é um cara otimista. E a adversidade não ofusca a fé que ele tem em Deus. Ele tem uma disposição única. Mas quando nós lidamos e convivemos com o pessimismo, e aí eu vou te dar uma dica de ouro agora. Cuidado. Não é à toa que a gente precisa ser seletivo nas escolhas que fazemos e com quem nós caminhamos. 10 homens estavam juntos vivendo num cenário de pessimismo. Esses 10 homens pessimistas conseguiram influenciar um povo todo e deixou uma nação inteira pessimista. Mas 2 otimistas andavam juntos, e o pessimismo de uma nação inteira não afetou o otimismo de quem escolheu caminhar junto, vivendo na mesma fé, na mesma passada, crendo no mesmo Deus, observando as coisas do alto, que é de onde vem o socorro. Talvez o problema não esteja no cenário que você está vivendo, não esteja no cenário de adversidade ou de impossibilidade. Talvez o problema esteja com quem você está andando. Talvez o problema seja com quem você está compartilhando deste cenário. Seja otimista. É por isso que eu aprecio observar a vida de Paulo. Por quê? Paulo exerce o ministério dele dentro de um cenário de extrema perseguição. Mas é um ministério ativo, é um ministério abundante, né? Paulo em Atos capítulo de número 20 e 24, e ele diz assim: nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra com alegria o ministério de dar testemunho de Jesus Cristo. Sabe quando que ele diz isso? Prisioneiro, acorrentado, tinha tomado uma surra no lombo, estava todo ferido, mas o otimismo dele está em alta. E sabe o que ele está sentindo? Alegria, porque na verdade os olhos dele não estão para as conquistas terrenas. Na verdade os olhos dele estão voltados para a vinda de Jesus, porque a igreja daquele tempo vivia todos os seus dias na expectativa: está chegando o tempo da grande promessa. Tudo que se conquista aqui é corruptível, mas as bênçãos eternas, elas não se corrompem, elas são eternas. O céu é logo ali, logo ali. E nesse otimismo de Paulo, nós vamos ver que por mais adversas que fossem as situações a qual ele vivia, ele não perdia o otimismo. Aí ele vai escrever para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos está entristecida, a igreja de Filipos está abatida. Afinal de contas o seu líder está preso, não tem quem pregue para eles. Eles estão agora se sentindo também ameaçados pela perseguição. Paulo em prisão se lembra da sua igreja e vai animar a sua igreja. O otimista, ferido, prisioneiro, machucado, humilhado, ele ainda continua mantendo o otimismo da fé. E ele vai escrever para essa igreja: alegrai-vos. Uma vez mais eu te digo, alegrai-vos pelas minhas tribulações. E aí quando você chega no capítulo de número 4 de Filipenses, ele vai dizer assim: eu me alegrei sobremaneira no Senhor por causa de vós, porque te lembraste das minhas aflições. A igreja estava mandando donativos para ele. E aí ele vai dizer assim: não que vocês tivessem se esquecido de mim, mas eu sei que vocês não tiveram oportunidade de se lembrar de mim nesse momento. Cara, ele me deixa constrangida. Aí ele continua a fala dele, e ele vai dizer assim: porque na verdade eu não sinto falta de nada. Vocês acham que Paulo é um cara hipócrita? Não é nada. Ele está dizendo assim: porque eu não sinto falta de nada. Se eu recebo, eu me alegro. Se eu não recebo, eu continuo alegre do mesmo jeito. Porque eu aprendi a estar humilhado como a ser exaltado. Eu aprendi a ter fome como a estar alimentado. Eu aprendi: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Seu otimismo vai te manter perseverante durante todo o processo de peregrinação. E eu te digo que esse processo não acaba quando você conquistar as coisas terrenas. O processo, ele dura daqui até a eternidade. Mantenha o otimismo, mantenha a sua fé em ação. Seja alguém diferenciado, com disposição única no meio de tantos incrédulos. Aí mais adiante, você vai perceber que Deus vai dizer assim acerca de Caleb: porque ele tem um outro espírito e perseverou em seguir-me. Quando nós falamos da palavra, quando nós falamos em perseverar, nós pensamos em alguém que não se cansa, alguém que continua, não é isso?
em alguém que é ativo, em alguém que é dinâmico, e é uma boa interpretação, de fato significa isso, se nós formos interpretar apenas à luz da nossa linguagem, do nosso idioma. Porém, existe algo muito mais profundo quando nós observamos a palavra de Deus para além simplesmente da letra. O verbo perseverou em hebraico, ele traz uma conotação de plenitude. Sabe o que isso quer dizer? Caleb estava tão satisfeito de Deus, tão satisfeito com Deus, que nenhuma adversidade alterava o olhar que ele tinha do Senhor Deus. Gente, isso é profundo e vocês perderam a oportunidade de mergulhar nisso comigo. E perseverou, ele manteve-se cheio do Espírito Santo. A satisfação dele, a opinião dele sobre Deus não foi alterada pelas circunstâncias. Ele não teve um momentozinho de birra, ele não teve um momentozinho de frustração. Em nenhum momento da jornada dele, ele se viu em algum momento se sentindo abandonado, esquecido, desamparado. Em nenhum momento. O que havia de constância em Caleb é que a satisfação dele em Deus não era alterada pelas adversidades a qual ele vivia. E diga-se de passagem, houveram muitas adversidades durante o processo de peregrinação no deserto. Desde que saíram do Egito, muitas adversidades foram vivenciadas no deserto, mas a plenitude de Deus, a presença bendita do Espírito Santo, não alteraram o que ele tinha com Deus. Enquanto a sua fé estiver oscilando e vivendo momentos de alta espiritualidade, alta intensidade, você nunca vai conseguir viver satisfeita em Deus. Nós estamos falando que a frustração, ela atinge a vida de pessoas que são inconstantes na sua relação com Deus, na forma como olham Deus, sentem Deus, percebem Deus em suas vidas. E aí vivem um ciclo de altos e baixos, de altos e baixos, de altos e baixos, sem encontrar satisfação em Deus. Mas a carta de Paulo aos Efésios diz que a obra de Jesus Cristo foi estabelecida e a igreja foi construída sobre essa fé, sobre essa rocha, para que nós possamos viver em plenitude de vida. Ou seja, Deus não veio para fazer alguma coisa na sua vida, Ele veio para ser completo na sua vida. Ele veio para você se sentir realizada nele, para você sentir a força dele, para você sentir satisfação com Ele todos os dias da sua vida. Bianca, todos os dias da minha vida, sim. No dia do luto, satisfeita com Deus. No dia da escassez, satisfeita com Deus. No dia que o agiato bate na sua porta, satisfeita com Deus. No dia do diagnóstico, eu estou satisfeita com Deus, porque a minha relação com Deus, ela não altera diante do cenário da adversidade, porque o que Cristo fez em mim é maior do que o que a adversidade pode fazer comigo. Aleluia, aleluia. A sua adversidade não pode fazer com você mais do que Deus já fez por você, porque Deus amou o mundo. Que isso, Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é plenitude de vida. Nada e ninguém vai poder fazer por você mais do que o Deus do amor fez. As suas dores não vão poder tirar de você o amor que Deus colocou em você através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Viva essa vida, seja cheio da vida de Cristo, e você não viverá em inconstância. Por último, você não será torturada pelo tempo da espera e exercerá controle sobre a ansiedade se você se guardar debaixo de uma palavra. Deus falou, eu o levarei. Levarei aonde? Eu o levarei
ao lugar que eu prometi. O mesmo Deus que colocou Caleb e Josué com todo o resto do povo a 45 anos de distância da terra da promessa, também disse: eu vou colocar a distância, eu vou fazê-los voltar ao ponto de partida, mas eu também vou fazê-los caminhar e chegar ao ponto de destino que eu determinei para a vida deles. Deus, a palavra de Deus é garantia para as nossas vidas. Tudo que ele tinha era a garantia que a palavra de Deus lhe dava, de que o mesmo Deus que o levaria, que o fez voltar, também era o Deus que o levaria. Agora preste atenção nisso. Versículo seguinte, versículo 25. Deus diz assim, ó: diga para o povo, Moisés, para que esse povo amanhã eles voltem, porque diante deles estão os amalequitas. Os amalequitas são homens gigantes, filhos de Anaquis. E aí eu percebo duas coisas aqui que se diferenciam e redobre a sua atenção para isso. Quando nós lemos sobre Deus dizendo assim: volte amanhã, ele está se referindo ao povo, e é claro que Caleb e Josué se enquadra nessa palavra de ordem que é coletiva. Deus está dando, a palavra amanhã tem um significado não somente temporal, o significado dela é mais profundo que isso. Porque quando Deus fala volte amanhã para o ponto de partida, lá para a entrada do Mar Vermelho, Deus está dizendo para o seu povo: eu estou dando para vocês uma nova oportunidade. A palavra amanhã significa mudar de direção. Voltem, mudem a direção, comece de novo, tenha um recomeço, porque eu vou dar a vocês a oportunidade de novo de acreditarem que o Deus que tirou vocês do Egito tem competência para colocar vocês dentro de Canaã. O mesmo Deus que te resgatou do lamaçal de fogo e enxofre, que te resgatou e te libertou das correntes do pecado, o mesmo Deus que te ofereceu graça através de Cristo Jesus, o mesmo Deus que pagou a dívida do pecado, que restaurou a sua vida, que restaurou a sua história, Ele é suficiente para garantir que você alcance o seu destino eterno. Ele tem competência para que Ele possa garantir que a sua vida chegue ao destino que Ele determinou. Ele tem. Mas se para o povo Ele está dando uma oportunidade, para Caleb, que não é pessimista, que não é inconstante, porque Ele está dando oportunidade apenas para os inconstantes e para os pessimistas. Para Caleb, Ele está dando garantia. Ou seja, oportunidade é uma chance. Se você abraça uma oportunidade, você vai colher o resultado daquele empenho. Mas se você abre mão da oportunidade, ela não vai voltar de novo. Caleb não precisa voltar a crer em Deus, ele precisa continuar crendo em Deus. E Deus agora coloca ele debaixo de uma palavra. Ele tem garantia do céu, de que ele vai voltar, mas ele também vai chegar aonde o céu determinou para ele. Eu não sei quantas oportunidades você já desperdiçou de corrigir a sua fé, de se colocar diante de Deus com mais firmeza, com mais otimismo, com maior perseverança. Mas Deus está dizendo que se você corrigir a sua conduta e aproveitar o caminho da oportunidade em que Ele está traçando hoje, Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida, que vai te oferecer garantia de que você chegará aonde o céu determinou para você. Porque a vontade de Deus, guarde isso, a vontade de Deus não te levará em lugares em que a graça não possa te proteger. Deus se encarrega da sua história, Deus se encarrega da sua vida. Se guarde debaixo da palavra de Deus, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para o meu caminho. Pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Lança
a sua rede sobre a palavra de Deus. Se guarde sobre a palavra de Deus. E a quem mais nós iremos, se só Ele e somente Ele tem palavra de vida eterna. Aleluia, aleluia. Agora preste atenção e eu encerro aqui. Eu não estou aqui iludindo ninguém. Não estou iludindo ninguém. Não estou dizendo para você que o tempo que Deus determinou para você esperar vai ser abreviado. Não vai. Se Ele falou que é 20 anos, é 20 anos. Se Ele falou que é 30 anos, é 30 anos. Se Ele falou que é 5 anos, é 5 anos. O tempo não será abreviado. Mas se você se colocar debaixo da palavra de Deus, o tempo não será um problema para você. Se você se guardar debaixo da palavra que Ele já liberou sobre a sua vida, e todos os dias se colocar, e quando eu estou falando de voz profética, não, gente, eu não estou falando de Deus levantar um profeta e te dizer, eis que te digo, não. Eu estou dizendo de todos os dias você se levantar pela manhã, abrir a Bíblia Sagrada e falar: Deus, eu quero me colocar hoje para viver este dia debaixo da sua palavra. Debaixo da sua palavra eu quero viver esse dia. Você não vai viver ansiosa com as coisas dessa terra. Você só precisa se colocar debaixo de uma palavra vindo da parte de Deus. E aí o desfecho disso qual é? O povo decidiu, depois que caiu na real, decidiu: não, vamos corrigir esse erro aqui, vamos lá lutar, vamos lá possuir, agora fora da palavra. Só que Deus já tinha se retirado da presença deles diante das ofensas. E agora eles decidem ir fora da palavra de Deus. Vamos lutar, vamos fazer, vamos pegar o que é nosso. Deus não foi com eles. Qual o resultado disso? Derrota. Resultado disso? Morte. Não ouse nada fora de uma direção de Deus. Não ouse nada, não deixe a ansiedade sabotar a história que Deus escreveu para a sua vida. Não deixa. Ouse tudo com Deus, mas não arrisque nada sem Ele. Ouse tudo com Ele, mas não arrisque nada sem Ele. A ansiedade de querer conquistar, de querer possuir, de querer avançar, de querer crescer, de querer sair do colo do Pai, está sabotando a história de muitas pessoas. Mas Ele está te trazendo para um caminho de retidão, de garantia nesta noite. E a palavra que está sendo liberada sobre as nossas vidas é: você não vai ser sabotado se manter uma disposição única, um otimismo, se manter-se perseverante, se manter-se satisfeito em Deus, e se estiver diariamente debaixo da palavra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Eu vejo aqui pessoas de idade avançada, e falo isso com todo carinho, todo respeito, mulheres de mais de 50 anos, mulheres jovens que estão projetando, realizando, querendo conquistar e avançar. Muitas vezes, quando os dias vão se passando e as coisas não acontecem como o esperado, nós vamos caindo em profundo desânimo, nós vamos nos abatendo, nós vamos perecendo em nosso desânimo. Porém, a palavra de Deus nessa noite nos leva a entender que a vida não começa quando nós conquistamos aquilo que nós sonhamos. A vida começa quando nós somos alcançados pelo amor de Jesus, quando nascemos de novo, quando a graça nos abraça e se torna irresistível. A sua vida não acontece quando você chega onde você determinou chegar, onde sonhou chegar. A sua vida começou quando você ergueu as suas mãos a Jesus e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Nesse dia você recebeu uma garantia de que você não vai ser um fracasso nessa terra, porque a graça de Deus se encarrega de você. Por isso Deus quer te curar nesta noite de toda frustração. Deus quer nos curar de toda frustração e quer gerar em nós o otimismo, a constância e reproduzir em nós a palavra que nós necessitamos para que nós possamos manter os nossos passos firmes em Cristo Jesus, até que se cumpra os dias dele na face dessa terra. Coloque-se de pé, eu quero orar pela sua vida. Bianca, eu estou esperando tem muito tempo.
filhos estão desviados. Olha aí o meu marido, a porta não se abre. Na minha vida espiritual nada acontece. Eu não sei qual é o meu ministério. Entenda isso, esperar não cansa. O que cansa é lutar contra o tempo. O que cansa é o frenesi de querer passar na frente de Deus. Josué perseverou em seguir. Estava atrás, não estava na frente. Estava atrás. Porque estava atrás? Estava vendo o céu se abrir com maná. Estava vendo coluna de fogo na frente. Estava vendo a nuvem da glória de Deus adiante. Porque estava atrás. Porque estava à sombra do Onipotente. Deus está te trazendo ao lugar da presença dEle novamente esta noite. Eu sei que estou falando com pessoas da fé, mas que precisam ter a sua fé corrigida em Cristo Jesus. E entenda que Deus não tem interesse em atrasar a sua vida. Deus não tem interesse que você fique para trás. O interesse dele é que você chegue ao seu destino profético de forma segura. Que você chegue acompanhada dele. Que você chegue lá com a mão dele te sustentando. Porque é ele quem vai te levar a este lugar. O que ele está fazendo, Bianca? Porque eu tenho que ficar o tempo todo revendo, voltando, perdoando. E ele está nos dizendo nesta noite: o que eu estou fazendo com você não é te puxando para trás para que você possa ficar atrás das pessoas. O que eu estou fazendo por você é dando impulso para te levar mais adiante. Para te levar mais adiante. Ele vai te levar aonde os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, o que nem chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Ele está te dando impulso para que você possa chegar no lugar aonde ele determinou para a sua vida. Por isso eu quero orar por você, porque Deus falava comigo ainda na minha casa. Ele disse assim: olha, Bianca, voltar consiste em aceitar e renunciar coisas que voluntariamente você não vai entregar. Deus mandou o povo voltar ao ponto de partida, e hoje ele está dando uma palavra de ordem. Ele está dizendo: volta de novo, volta atrás naquilo que você já tinha decidido em seu coração. O que você já tinha decidido em seu coração, ele está dizendo, é para voltar atrás. É para voltar atrás. Já ia assinar o divórcio, volta atrás. Eu já ia deixar o ministério, volta atrás. Eu já ia abandonar, volta atrás. Ele está dizendo hoje, é tempo de voltar atrás. E você está sendo guardada debaixo dessa palavra. E a palavra que o céu está liberando sobre as nossas vidas nessa noite te dá garantia de que ele não vai atrasar a sua vida, mas vai te dar impulso para te levar mais adiante. Aleluia, aleluia. O céu está assumindo a responsabilidade sobre você e vai te curar das suas frustrações. Por isso coloque a mão no seu coração. E aquelas que querem ser ungidas e serem curadas das suas frustrações, aquelas que querem sair daqui nessa noite debaixo dessa palavra, exercendo controle sobre a ansiedade, eu convido a se chegar ao altar de Deus. Há um apelo do céu aqui nessa noite, para que você possa sair daqui debaixo de uma palavra que vai mudar a sua história, que vai determinar o seu destino. Somente aquelas que estão sentindo que a vida não vai para frente, que estão frustradas, que estão num ciclo vicioso, que querem ser curadas e exercer controle sobre a sua ansiedade, o altar de Deus está te esperando. A unção vai ser derramada sobre a sua vida. Aleluia. Presbítero Felipe, eu vou pedir para que ele venha aqui para nos ungir, enquanto nós estaremos orando. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia.
Comece a se colocar diante de Deus. Faça a sua oração particular diante da presença do Senhor. Diante da presença do Senhor. Vai orando, vai falando com Deus. Senhor, eu não aguento mais. Seja sincera na presença dEle. Fala: Deus, eu não aguento mais. Eu me sinto frustrada. Parece que não vai para frente, mas eu quero sair daqui nesta noite exercendo controle sobre a ansiedade. E em nome de Jesus eu profetizo. O Salmo de número 4 é sobre a sua vida, sobre toda insônia nessa noite. A insônia vai bater em retirada. E eu profetizo: em paz se deite e logo pegue no sono, porque o Senhor, seu Deus, te faz pousar em segurança. O Senhor, é o Senhor. É o Senhor quem faz todas essas coisas. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da sua presença. Debaixo desta palavra, na autoridade dessa palavra que o Senhor manifestou sobre as nossas vidas nessa noite, eu coloco a vida de cada uma dessas mulheres que estão se arriscando e se expondo diante do seu altar. Eu coloco diante delas, Senhor, toda ansiedade. Estamos lançando sobre o Senhor toda ansiedade, toda ansiedade. Estamos lançando aos seus pés. Ei, de demonas correquiai, lamanda suribini mianai, meu Deus, envolve com a tua presença santa. Envolve com o teu Santo Espírito as nossas vidas. Cura as nossas frustrações, Senhor. Cura as nossas frustrações. Estende as tuas mãos com a força da graça. E ergue, Senhor, nesta noite aquelas que têm andado encurvadas, aquelas que estão fragilizadas. Libera os cativeiros desta noite. Liberta, Senhor, meu Deus, as correntes, para que possamos viver a plenitude da sua vida, a plenitude da graça, a plenitude da sua presença. Que gere em nós, Senhor, meu Deus, o otimismo, a perseverança, e que gere em nós, Senhor, meu Deus, nossa pouca fé. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. Deus Santo, Deus bendito, amamos o Senhor. Amamos, Senhor, a sua presença em nosso meio, porque a sua presença traz vida, e traz vida em abundância. Bendizemos o Senhor por esta noite, aonde a tua palavra nos alcançou e acertou o alvo dos nossos corações. Saímos daqui, Senhor, meu Deus, com o renovo do alto, com o otimismo renovado, com a perseverança, Senhor, meu Deus, colocada diante da sua presença e guardados em sua palavra, sob a garantia de que o mesmo Deus que estabeleceu o trono da sua glória garante que nenhum só dos teus se percam nesta jornada. Guardamos-nos debaixo desta palavra, e em nome de Jesus eu libero: seja livre, seja curada das suas frustrações, seja curada da tua ansiedade, e que os céus sejam liberados dia após dia sobre a sua vida. Uma bênção, uma unção, um renovo que refrigera a sua alma, que te coloca todos os dias em pleno descanso na presença do Eterno. Pode retornar. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.